Gente, boa noite, boa noite. Mais uma oportunidade de estar com vocês, refletindo nesse mês, né, Setembro Amarelo, questões importantes demais que se referem ao sentido da nossa existência. Vamos aguardar o nosso convidado chegar. Olha quanta gente, Carla, Giovana, Solana, Verônica, coisa boa, gente, Aline, Verônica, Veroca, Isabela, que coisa boa, né? A gente vai tratar de um tema muito importante, mas muito importante que eu vou colocar aqui para fixar, né, os nossos comentários. Quero fixar aqui para vocês. O Bruno já está chegando. Vamos ver, Bruno. Vamos aqui aguardar o nosso convidado. Quanta gente entrando, Pati, Umbelina, Gabriel. Ele está conectando. Aí, chegou o nosso convidado, ó. Que ótimo! Britânico, hein, gente? Britânico, 20 horas. Olha que coisa maravilhosa. Que bom, que Eu bom. tô dizendo que é uma honra, né, ter você comigo aqui nesse momento. O Bruno é autor de vários capítulos, né, sobre desespero, sobre sobre suicídio. Ele é especialista em Kierkegaard também. Então, acho que nós vamos ter uma noite muito proveitosa. Chegaram várias questões aqui que a gente precisa fazer, mas ninguém melhor que você, Bruno, para se apresentar um pouquinho, né, para que a gente vai aquecendo os motores, para que comecemos a nossa live. O tema, oi, Sinara, Carla, nosso tema é do desespero ao suicídio, né? Essa trajetória e como é que ela acontece, como é que o Bruno pode gerar alguns esclarecimentos, porque na verdade essa temática, né, a gente estava conversando, ela praticamente é um tabu. E falar a respeito, na verdade, é oferecer à comunidade reflexões que podem, inclusive, evitar o desespero, que é um caminho para o suicídio. Então, Bruno, fala um pouquinho de Exato, você para as pessoas te conhecerem. Virgínia, exato. Eu, primeiramente, queria, né, dizer que a minha estreia contigo, né, é a primeira vez que eu estou Olha, fazendo uma live, está dando tudo certo, a gente ah, já testou, né, hoje mesmo, e que bom, né, que bom que eu estou estreando com alguém. Eu vi os seus vídeos, vi a forma como você trata desse tema, com a seriedade e, ao mesmo tempo, com uma leveza, que eu acho que você já está ajudando muita gente, não só com esclarecimentos, mas até com apoio, apoio emocional, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui dividindo a live contigo. Eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, a minha abordagem é a fenomenológico existencial, sou especialista em saúde, né? Trabalho hoje na área social, mas a minha experiência vem da área de saúde, já trabalhei em CRAPS, né? Também escrevi alguns capítulos, né? Tive essa oportunidade de escrever em alguns capítulos nas participações dos livros do Angerame, né? Sempre falando do tema do suicídio, da automutilação, às vezes introduzindo sobre as bases filosóficas da psicologia, né? Você citou o Kierkegaard, é um autor que eu gosto muito, Kierkegaard, o Nietzsche. A gente vai falar bastante deles hoje, né? Falar de suicídio e falar de desespero, como você disse, Virgínia, a gente precisa quebrar alguns tabus que ainda existem, né? E como que a gente faz isso? Justamente jogando, né? Ou deixando como se fosse um assunto intocável. A gente precisa refletir, e a partir das reflexões as coisas são criadas, né? Tem uma frase do
de um filósofo. Eu já vou começando com um filósofo, né? Que é o Martin Vai Buber. começando, é isso que a gente gosta. Ah, sim. Pois é. O Buber, né? Acho que muita gente que está assistindo é psicólogo, vai lembrar do Buber justamente pela influência que ele tem lá no Carl Rogers. Então, o Buber, ele diz assim, né? Não, desculpa, não é nem o Buber, esse é o Goethe, né? O poeta, né? Johann von Goethe, ele fala assim, ó, o suicídio, ele é um evento, né, de natureza humana, do qual nós, por mais que já tenhamos falado ou escrito sobre, a gente sempre vai ter que lidar com. Então, nunca é demais a gente falar sobre suicídio, né? A gente não precisa se ocultar, não precisa se entregar aos tabus, né? E justamente é isso que a gente está fazendo, né? Na oportunidade do Setembro Amarelo, né? E essa oportunidade que você está nos proporcionando, né? Eu creio não, né? São diversas formas de abordar esse tema, Virgínia. As formas mais comuns, eu acredito que remetem não à psicologia ou à psiquiatria, né? As formas mais divulgadas, mais difundidas, remetem justamente à sociologia. Então, quando a gente pesquisar suicídio, às vezes vai encontrar lá o pai da sociologia, o Durkheim, né? Emile Durkheim. Ele vai falar que o suicídio ele é um fato social. Justamente porque o suicídio está praticamente presente em todas as sociedades. O Marx vai falar disso, né? A visão marxista vai o suicídio como um sintoma de uma sociedade doente, né? Então, esse é um modo de ver o suicídio, abordando justamente pelo aspecto cultural, pelo aspecto diferente. Nós não estamos interessados, por exemplo, no aspecto social, mas sim do aspecto subjetivo e individual do suicídio. Por que isso? Né? Qual que é a importância disso? Nós não estamos interessados em buscar as possíveis causas do comportamento suicida ou traçar perfil de personalidade suicida, né? Estamos interessados justamente pelo seguinte dado: para nós, o suicídio ele é algo extremamente ou absolutamente imprevisível. Então, é a primeira palavra que eu trago para falar de suicídio, a imprevisibilidade. Então, esse é um dado já de cara para mostrar como que é a nossa visão. Todos nós, Virgínia, todos nós estamos suscetíveis a cometer suicídio. Eu posso falar com convicção que todos nós, e eu falo isso porque nós não sabemos como vai ser a nossa reação diante de uma situação extrema, uma situação de angústia extrema, extremo sofrimento, uma situação de desespero. E nessa imprevisibilidade a gente se desconhece, né? Então, às vezes, a gente pode lançar mão do suicídio como uma forma de lidar com o desespero. Às vezes, as possibilidades acabam e, naquele momento de desespero, a imprevisibilidade acontece. Como é que é isso, então, essa imprevisibilidade? Exato, Virgínia. É justamente nos momentos de desespero que nós não conseguimos prever o nosso comportamento, né? Você já deve ter se deparado com suicídios dos quais você pensou, eu nunca imaginaria que essa pessoa cometeria suicídio. Verdade. Ou tem suicídios que nos deixam tão perplexos que a gente né, vendo a vida pregressa da pessoa, a gente fala assim, nunca imaginaria que cometeria um suicídio. É claro, muita gente ainda associa ao suicídio quase que exclusivamente a depressão. E a gente precisa trazer esse dado, que é o desespero e a imprevisibilidade. Agora sim, eu vou citar o Buber. O Buber ele tem uma frase que diz assim, o suicídio ele é um alçapão que de repente se abre. Então, quando eu ouvi essa frase, eu creio assim, que me abriu
uma ideia de que ele está usando essa metáfora para dizer o suicídio é um alçapão que de repente se abre, né? Para dizer que é uma ideia que nos surge à nossa consciência justamente numa situação de desespero. O alçapão, para quem não sabe, Virginia, é aquela porta, aquela portinhola que fica no nível do piso, né? Não é tão comum no Brasil, mas em outros países é muito comum. Então, aquela porta, a gente não percebe que ela está ali, a gente passa por cima o tempo todo, né? Mas, de repente, esse alçapão se abre. Então, é uma analogia a essa possibilidade que a pessoa surge na consciência da pessoa como uma opção para acabar com o sofrimento, né? Então, por isso que a gente precisa trazer esses dados, né, de imprevisibilidade e justamente o desespero. O que é o desespero, Virgínia? O desespero que a gente tanto fala, vira uma palavra de uso comum, e a gente usa, às vezes, né, para coisas extremamente que não é desespero, né, algo do cotidiano, né? Então, e é tão interessante. Oi, travou um pouquinho a sua internet. Travou um pouquinho a sua internet. Aí você ia falar o que é o desespero. Agora, antes de você responder, eu achei interessante porque nós recebemos uma pergunta dizendo que a depressão seria a única causa do suicídio. E aí você está dizendo que não, né? Que o suicídio pode ser compreendido, gente, por essas duas questões, a imprevisibilidade, né, e o desespero. Então, não necessariamente a pessoa tem que estar numa depressão, né? E o Bruno colocou muito bem isso. Eu conheço várias pessoas que se suicidaram e a gente fala, meu Deus, mas não tinha nada. A gente não encontra nada, né, numa relação linear de causa e efeito. E o Bruno está colocando o suicídio nessa perspectiva da subjetividade. Então, às vezes, nesse alçapão, você está andando... Achei linda essa imagem. Você caminha por ali, olha, né? A gente passa perto dessa possibilidade, né? Mas de uma hora para outra abre alçapão e a gente... O Buber foi perfeito nessa analogia. Mas o que é o desespero, então, que seria esse alçapão, Bruno? Como é que vocês entendem? Como é que você entende? A grosso modo, Virgínia, o desespero, ele é o quê? É um estado emocional. Um estado emocional que decorre de uma percepção subjetiva, individual, de algo que não tem mais possibilidade. Quando a pessoa sente que alguma coisa de importante não é mais possível. Esse é o desespero, né? Então, por exemplo, né, vamos trazer exemplos, né? Comumente a gente fala do desesperado, aquela pessoa que foi desenganada por um médico, né, que não tem mais possibilidades de cura. Então, aquela pessoa não enxerga. Então, quando ela percebe, né, que ela não tem mais possibilidade de cura, quando ela não vê mais essas possibilidades, isso é um desespero. O desespero também, ele é uma ruptura de uma situação que a gente não vê mais uma possibilidade de retorno à situação anterior. Então, a gente também usa essas palavras. Alguém perdeu tudo numa enchente, num incêndio, a gente fala, essas pessoas são desesperadas. A pessoa não enxerga mais, porque ela perdeu absolutamente tudo. Não enxerga naquele momento nenhuma possibilidade de retorno, principalmente quando envolve morte ainda, né? Como que não? Os bens materiais a gente ainda retoma, mas a morte, alguém que perdeu alguém, você imagina, é um estado de desespero. Eu não enxergo mais um retorno àquela possibilidade. Virgínia, mas ainda eu costumo dizer que tem dois tipos, né? Eu costumo dividir até no texto que eu escrevo em um dos livros, que existem dois tipos de desespero. Um desespero que é diante do absurdo da vida, então esse desespero ele é diante da vida,
e um outro que é o desespero diante de uma situação pontual. Esses exemplos que eu dei sobre um incêndio, sobre um alagamento, sobre a morte de alguém. Nesse primeiro caso, o desespero diante da vida, Virginia, o Kierkegaard, ele vai dizer que o desespero ele é uma invenção da individualidade, porque nós questionamos a nossa vida. E pode ser que muito cedo a gente começa a perceber o caráter absurdo dessa vida que a gente leva. O Camus, ele expressa muito bem esse absurdo, né? O absurdo, o desespero diante do absurdo da vida, em um livro que se chama O Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, né? Vou resumir de forma muito rápida, né? Mas vale a pena ler esse livro, né? A primeira frase desse livro, Camus fala assim, ó, o suicídio é a única questão que vale realmente seriedade. Qualquer outra questão é secundária. A única questão que vale seriedade, tanto na filosofia, em qualquer área, é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Nesse livro, ele vai descrever o mito de Sísifo. Sísifo é um ser da mitologia, um ser não, é um homem na mitologia, né, que ele engana os deuses. E condenado pelos deuses, ele é condenado a empurrar uma pedra. Ai, que pecado. A internet dele falhou. E na eternidade ele é condenado a fazer essa tarefa, né, executar essa tarefa incansavelmente por toda a eternidade. Então, Bruno, que pera um Camus... pouquinho, pera um pouquinho. Pera aí, só um minutinho. A internet falhou e aí a gente perdeu. Então, Sísifo tinha que fazer o quê? Empurrar uma pedra. Uma enorme pedra, né? E você imagina o esforço que ele tinha que fazer até o cume de uma montanha. Quando chegava até o cume, a pedra rolava de novo até a base da montanha e ele tinha que fazer isso, depois novamente, por toda a eternidade. Camus vai refletir justamente quando a pessoa percebe esse caráter absurdo da vida. O caráter de que sentido tem essas tarefas que nós executamos, né? Que sentido tem de levantar, pegar condução, trabalhar, voltar? Qual que é o sentido da vida? Quando eu percebo isso, e às vezes é muito jovem que eu percebo isso, eu começo a questionar o sentido da vida. E quando eu não encontro esse significado, essa é uma forma bastante gritante de desespero. Costumo dizer que é um desespero crônico, porque é um desespero que perdura pela nossa vida. É diferente de depressão, isso. É diferente de um transtorno. Eu não costumo usar muito esses termos, depressão, transtorno de agorafobia. Eu costumo usar esses termos mais filosóficos. Isso é desespero sobre o absurdo da falta de sentido, né? Esse é um dos dois tipos de desespero. O outro desespero, Virgínia, ele é exatamente diante de uma ruptura por uma situação. Então, nesses casos, a gente começa a refletir sobre a vida e, no outro caso, a gente é forçado a refletir sobre a vida porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa nos colocou de frente a um abismo. E aí a gente está olhando para a nossa vulnerabilidade, para a nossa finitude. Então, essa é uma forma de desespero abrupta. Eu digo que é o desespero crônico, porque não é aquele que perdura, mas é aquele que vem de uma forma tão avassaladora, né? Que aí também as ações em resposta a esse desespero, elas são imprevisíveis, muitas vezes. O Bruno, e a pessoa está perguntando, uma dor física prolongada pode levar o indivíduo a uma situação de desespero, seria esse segundo tipo de desespero, né, que você está dizendo, e pode fazer com que ela pense
né, no suicídio como uma possibilidade? Exato, exato, com certeza. A dor física, né? Ah, uma dor muito intensa, né? O que normalmente a pessoa pretende fazer? Escapar daquilo ali. Às vezes a possibilidade que emerge é justamente escapar pela morte. É claro que não é uma ação refletida, mas justamente o contrário, né? Achar que a morte vai te tirar, vai aplacar aquele sofrimento, né? Mas eu ainda digo que o sofrimento físico ele não chega nem perto do sofrimento moral, do sofrimento subjetivo, né? O sofrimento não físico. Schopenhauer tem uma frase muito exemplificadora nesse caso, que ele fala assim, que quando o sofrimento é muito grande, é o sofrimento moral, o sofrimento psíquico, né? Às vezes a gente prefere o sofrimento físico, como se um substituísse o outro. Então, eu uso muito essa perspectiva justamente quando eu vou falar sobre automutilação, né? Às vezes. Então fala como é que essa automutilação vem, às vezes, né, para concretizar a dor subjetiva na objetividade corporal, né? Então, como é que isso pode acontecer? Sim. Ó, primeiramente a gente precisa, né, separar assim os assuntos para a gente não achar que a gente está falando de suicídio e automutilação é algo que se aproximam. Elas sim se aproximam, mas não é a mesma coisa. A automutilação, por exemplo, ela pode funcionar como uma válvula de escape para a pessoa, justamente do sofrimento psíquico, uma dificuldade de comunicação. Então, ela tem diversas funções ainda na pessoa. E é uma forma da pessoa lidar, às vezes, com o sofrimento. A melhor forma que essa pessoa conseguiu naquele momento. Né? Então, a gente não pode pensar que aquilo é, por exemplo, uma tentativa de suicídio. É claro que o sofrimento, né, a gente não acolhendo esse tipo de sofrimento, ele pode decorrer para algo mais grave. Mas, normalmente, a automutilação é uma forma de expressão, né, de alguém de uma existência que está em sofrimento, né, é uma forma de válvula de escape, e também, assim, em resumo, é alguém demonstrando que está em sofrimento, né? Colocando na carne o sofrimento que está no peito, que está no estômago, né? Uma pessoa está escrevendo, quer dizer, todo sintoma, né? Todo sintoma é comunicação, é isso que a gente está dizendo, né? Todo sintoma comunica, mesmo que seja através da automutilação. E o Bruno colocou uma coisa muito interessante, que ele diz assim, às vezes é a forma que naquele momento, olha a Gestalt, né? Gestalt é forma. Então, às vezes é a forma que naquele momento a pessoa está tendo para lidar com a dor. Eu consigo entender a diferença de dor e sofrimento, porque a dor é inevitável. A gente já nasce com dor, já tem que passar ali naquele canal vaginal, já deve doer. Então, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento é a maneira como eu lido, como eu decido carregar a minha dor e qual é o tempo que eu vou, né, qual é a forma que eu vou lidar com essa minha dor. Então, algumas pessoas podem tentar objetivar, usar o próprio corpo como instrumento de linguagem, né? E o Camão acho que fala que o suicídio não é nem um ato de coragem e nem um ato de covardia, gente. Olha, ele é um ato de desespero. E alguém está colocando aqui que o pai dela, a Maia, dizendo que ele foi preso na época da ditadura, ele foi encarcerado, foi barbaramente torturado, mas ele deixou claro que só tentou o suicídio quando as torturas psicológicas começaram. Olha que interessante, né? As torturas do corpo, as dores corporais,
parece que não foram tão violentas quanto as torturas psicológicas. Nossa, obrigada. E a Maia começou a estudar sobre o suicídio, né? E alguém está perguntando aqui se essa decisão, ela é uma decisão definitiva ou ou é alguma coisa que é passageira, né? Como é que é esse processo? Porque você disse que não é uma decisão racional, né? Você disse, não é uma decisão racional. Virgínia, há casos e casos, né? Mas isso a forma mais clichê de dizer sobre um assunto complexo. Mas temos que entender que o desespero ele pode ser transitório, como eu exemplifiquei, como ele pode perdurar ao longo da vida. O importante não é evitar o desespero, porque ele é inevitável. Em alguma parte da nossa vida, em algum momento, nós iremos passar por um momento de desespero. O Kierkegaard ele vai dizer que quem não passou por um momento de desespero não pode ser ele mesmo. Então, o desespero ele também é autoconstituinte do ser. Né? Ele, assim, até falando, quando você fala sobre o sintoma da depressão, ele é diferente da depressão. Eu costumo dizer sobre essa pandemia, né? As pessoas dizem que aumentou a demanda por psicólogo, por psiquiatra, aumentou a demanda decorrente de depressão. Eu digo assim, essa depressão a gente não pode ver como uma coisa ruim, mas sim como um aviso para que mudemos a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de afetar, de nos afetar e de afetar as coisas. O que essa pandemia nos fez? Nos fez nos recolher na nossa casa, nos fez colocar e conviver consigo mesmo, tirar daquela agitação do cotidiano, e aí a gente teve que se recolher, coisa que a gente não fazia, e por isso que demandou toda essa procura pelo terapeuta, porque eu não estava acostumado a refletir sobre essas coisas. Eu não estava acostumado a observar as relações que eu tinha com as pessoas que estavam próximas de mim. E é uma oportunidade, porque se eu não passo por isso, né, eu vejo a depressão assim, de alguma forma, é nós avisando a nós mesmos sobre algo que não está indo bem. Tá legal. Uhum. Quando a pessoa me fala, olha, eu não tenho vontade de sair do quarto escuro, eu fico pensando assim, alguma parte, né? Eu costumo falar, o estômago dessa pessoa está dizendo, fica aí, pensa um pouco da sua vida. Pensa sobre as suas relações, esse sair, esse burburinho que eu tenho aí fora, é isso que eu quero? Quais as relações que eu quero construir, quais eu quero me afastar? Sem essa reclusão, sem esse tempo para si, a gente não consegue fazer isso. Tem gente que passa pela vida, como eu costumo dizer, como rolo compressor. Essas pessoas não refletem, eu digo que sofrem muito mais. Então, quando você tem uma depressão, é justamente essa perspectiva que a gente tem que ter, de que o meu corpo ou algum aspecto está me avisando sobre a minha vida, sobre a minha existência. Desespero é outra coisa. Desespero eu fico imaginando das pessoas que perderam um familiar pelo Covid. Então, é uma coisa totalmente diferente. Ou alguém que perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha, perdeu a empresa. Isso é diferente de eu ter que me recolher na minha solidão, às vezes, e aí eu poder ter a oportunidade de refletir sobre a minha vida. Então, aqui eu consigo diferenciar um pouquinho, né, de desespero e de depressão. Por exemplo. E é muito interessante, porque o Bruno está trazendo um aspecto incrível, né? Ele está dizendo que esses sintomas nos convidam a revisitar a gente mesmo. Porque eu digo que imaginemos que sejamos uma casa. Às vezes a nossa casa está tão cheia de coisas dos outros que não sobra espaço para as nossas coisas.
Aí, de repente, um dia, a casa começa a, né, ter alguns fantasmas lá e a gente começa a ficar incomodado. É hora de revisitar a própria casa. Então, ele está dizendo que tanto no desespero quanto na depressão, nós nos encontramos com situações limítrofes, né? Limites diferentes, né? Como ele estava dizendo, diferente entre a depressão e, de alguma maneira, o desespero. E eu achei muito interessante ele falar, né, que gente, vamos dormir em paz. Quem nunca teve desespero não está vivo, já está morto, né? Porque desesperar-se é estar vivo, né? Eu lembro de um terapeuta que me disse assim: olha, Virgínia, o dia que você quiser estar diante de um paciente, só que ele falou angústia. Sem angústia, você está diante de um cadáver. Então, está diante de uma pessoa sem desespero, é um rolo compressor que não está vivendo, né? E eu me lembrei também, até porque li o livro do Camões, do Dante, né, da Divina Comédia, né? Graças a você, Bruno, eu li, já fiz um vídeo a respeito disso. Então, na porta do inferno tem uma frase lá, olha que legal. Deixe as esperanças do lado de fora. Então, Exato. o desespero, gente, olha que loucura. O desespero é quando a gente habita um inferno astral onde as nossas esperanças estão do lado de fora. E muito interessante, se eu consigo analisar cada situação de desespero, eu posso, de alguma maneira, acionar a esperança novamente. E o Dante, ele fala que, olha que coisa mais paradoxal, a vida é maravilhosa, que a esperança nasce no desespero. Gente, olha que coisa incrível. Alguém disse assim, nossa, que aula! Qual é o livro do Camões? O Bruno vai falar, meu livro está lá dentro. Então, olha, eu só consigo perceber e entrar em contato com a minha esperança quando eu estiver no desespero. Então, o desespero nos leva à esperança. Agora, cada subjetividade é única. E aí, Bruno, uma pessoa perguntou assim, olha, quem tentou suicídio uma vez é um suicida em potencial? Sim, sim, pode ter. Assim, a gente falou lá no comecinho do vídeo que todos estamos suscetíveis. Mas se alguém já tentou suicídio, Virgínia, é por lógica, né? Se ela tentou, ela estava em um estado de sofrimento, né? Se esse sofrimento não for aplacado, não tiver ajuda, né? Provavelmente essa pessoa, dificilmente a gente consegue sozinho com as próprias forças, porque o estado de desespero, ele parece que ele tira nossas forças e nos carrega para um estado de anedonia, um estado de fragilidade, parece que tudo nos afeta. Então, isso é uma característica do desespero. Então, quem já tentou, precisa... Não, quem não passa, não se constitui. Mas quem já tentou precisa trabalhar isso consigo para sair mais forte, né? É uma frase nietzschiana, o que não mata fortalece, mas é claro que não é necessariamente dessa forma. Se não tiver reflexão sobre isso, se não compreender o sofrimento, se não dar significado do sofrimento, não fortalece, não. Não, o que não mata, só espero para matar daqui a pouco, né? É só um lenitivo. Então, entender, assim, como o suicídio ele é imprevisível, é mais fácil, mais producente entender justamente o desespero. Por quê? A gente falou sobre algumas características, ou a impulsividade no momento do desespero. O desespero, ele é um turbilhão de sentimentos, de emoções, dos quais oscilam entre culpa, raiva, arrependimento, enfim. Chega uma hora que esse turbilhão, ele explode. Só que isso não demora por muito tempo. Eu costumo dizer que não demora por mais de 10 minutos. Em média, são 5 ou 7 minutos.
não quer dizer que depois disso a pessoa se curou, a pessoa volta. Não, a pessoa volta para o estado de culpa normal, para a tristeza normal dela. Mas nesse momento, a gente tem que evitar tomar algumas decisões, porque as decisões normalmente são más decisões, são decisões impulsivas, porque o sofrimento é tão grande, que a gente não reflete sobre a forma de aplacar esse sofrimento. A gente não consegue ter a perspectiva de o dia próximo, de uma semana depois. E 1 ano, 2 anos depois, a gente não consegue ter essa perspectiva. A dor, ela tem uma característica de condicionar a gente naquele presente. Parece que todo mundo desapareceu. A gente só consegue enxergar aquela nossa dor, né? Então, quando a gente consegue aplacar o sofrimento naquele momento, com acolhimento, com reflexão, né? Muitas vezes, quando é possível, né, parar para refletir sobre as ações, né, porque nessas situações as palavras não tem muito significado. Eu me lembro de um paciente num hospital psiquiátrico que ele estava num estado tão assim, já deteriorado, que ele dizia assim: olha a falta de lógica. Ele dizia assim, no hospital psiquiátrico, ele falava: eu vou pedir para alguém me matar e depois eu recompenso essa pessoa pagando as coisas lá na cantina. Então, cadê a lógica disso? Às vezes a gente precisa, porque as ideias que as pessoas têm, né, de alívio de sofrimento, às vezes são umas ideias que não condizem o que realmente elas sentem, com o que realmente elas acreditam, né? Então, precisa ser incutido essas provocações, né? Eu digo que eu sou um terapeuta nietzschiano, né? Não sei se existe isso ou se eu estou inaugurando dessa forma. Mas, além do acolhimento, a gente precisa provocar as pessoas para que elas ouçam o que elas acabaram de dizer e aí tentar passar por um crivo de novo. Às vezes é provocar sobre as crenças, não digo crenças religiosas, o que aquele ser, aquele indivíduo pensa sobre a vida, sobre o futuro, sobre as relações. Então, isso é muito importante, porque nesses momentos as pessoas é como se esquecesse. O estreitamento de consciência ele é tão forte que a gente não se lembra onde que a gente está amarrado. Eu costumo usar essas frases também, né? A gente precisa encontrar onde que essa pessoa está amarrada. Eu tiro isso de quem solta pipa. Primeira coisa que a gente faz para soltar pipa é amarrar a linha na lata. Porque vai chegar uma hora que a gente vai descarregando linha, e se ela não estiver amarrada na lata, o que acontece? Vai embora. Tem alguma coisa que ainda amarra essa pessoa à vida. E aí, não sou eu quem vou colocar para essa pessoa. Ela vai ter que buscar lá no estômago dela para tirar aquilo que aprende a essa vida, né? Então, eu considero que esse é o papel do terapeuta, né? Ele não é um papel assim, ele não tem tanta potência para modificar uma vida de alguém, mas só se ele conseguir provocar essa pessoa a rever aquele comportamento que ela, diante de uma situação ou diante da vida, né? Já é algo que vale a pena. Você está trazendo uma coisa, gente, muito, muito, muito importante, e eu quero contribuir dizendo: existe no desespero, pelo que o Bruno está dizendo, uma ruptura com a cadeia temporal, né? Existe, eu trabalhei isso no meu doutorado, a vivência do tempo, né? E aí eu descobri que a pessoa mais saudável, eu utilizei Minkowski, a pessoa saudável, ela tem o exercício do pescocinho,
Eu falo isso para os meus alunos da PUC. Olha para o passado, aprende com o passado, traz para o presente e projeta o futuro. Então, a pessoa saudável, de alguma forma, ela integra a temporalidade. E o que o Bruno está dizendo é que no ato de desespero, a pessoa faz uma ruptura no tempo, né? Ela vive apenas o puro presente. Do presente, ela vive o agora, nem o presente. Então, Luiz de Penha, ele tem um capítulo que ele diz que até na escrita, passado, presente e futuro estão juntinhos. Né? O Russell fala disso também, da retenção e da proteção. Então, se eu vou escrever casa, eu ponho C, estou pensando no A, mantenho o C, estou pensando no S, mantenho o CA e ponho o A. Casa é uma sequência. Então, a pessoa, quando entra em desespero, ela fica no A, ela não consegue fazer essa conexão. E naquele tempo, quando a vida se resume naquele estreitamento racional, a emoção dá rasteira. Não é, Bruno? E aí eu acho que foi maravilhosa a imagem da pipa. Eu queria convidar todo mundo a ver onde é que está a latinha. Né? Onde é que está a latinha, onde é que a gente está amarrado, né? E que linha que nos amarra também, quem nos amarrou, porque às vezes a linha também não é nossa. Então, é o momento da gente voltar e, em vez de ficar soltando a pipa, ter um pé na racionalidade, né? E alguém perguntou, pera um pouquinho, tem uma pergunta aí que diz assim, uma criança que se automutila, ela tem consciência do que ela está fazendo, né? E como é que a gente pode compreender as causas dessa automutilação na criança? Virgínia, era justamente do que eu iria falar. Ah, não acredito. Quando você falou sobre temporalidade, né? As pessoas perguntam, e a criança? Eu vejo assim, a criança ela tem tão pouco passado que aí a perspectiva de futuro dela também é pequena. Quanto menos passado a gente tem, quanto menos tempo de vida a gente tem, menos a gente tem de perspectiva futura. Quanto mais jovem a gente não pensa daqui 5 anos. Por quê? Quando eu tenho 7 anos, o gente grande, o maior é o de 10. Quando eu estou com 10, eu queria ter 15, no máximo. Essas perspectivas. Então, a criança, ela tem, algo, assim, não é regra, mas se o adulto, com bagagem de já ter passado por algumas situações, tem dificuldade de lidar com o desespero, imagina uma criança com a pouca bagagem que ela tem. Às vezes ela dá aula para a gente, né? Às vezes as crianças dão aula para a gente da forma como eles encaram, né, a vida, a morte, enfim. Mas, na questão específica da automutilação, algum problema essa criança está tendo. Né? As pessoas podem falar, não, essa criança está querendo chamar atenção. Gente, para pensar, se alguém se corta para chamar atenção, já é um indicativo de um problema. Se eu precisar me ferir, o quanto alguém não está prestando atenção nessa pessoa para ela precisar se cortar para chamar atenção. E que se for esse o fenômeno, né, chamar atenção, é sim alguém que precisa, que demanda de uma atenção. Mas pode ser outras coisas. Pode ser uma dificuldade. Eu tinha muitos pacientes, os jovens, as crianças, que normalmente se cortavam, elas tinham uma dificuldade de comunicação, eram adolescentes tímidos, com dificuldade de relacionamento com os pais, com os pares, com os colegas. Então, essa dificuldade acarretava numa introjeção tão grande que parecia que aquele mundo era o mundo particular delas, onde elas conseguiam ter uma válvula de escape. Né? Uhum. Então, os fenômenos a gente não pode generalizar, nunca eu vou trazer, para automutilação é isso, isso e isso. Né? Pelo menos a nossa abordagem é um fenômeno. O que quer dizer isso? Está lá, está posto.
Então, o que a gente faz com o que a gente já sabe? Deixa tudo de lado e vai observar o que está acontecendo. Pode ser uma coisa do qual a gente vai encaixar com o que a gente já sabe, e pode ser algo completamente diferente. A gente está diante de um mundo, uma pessoa, ela inaugurou um mundo. Então, se a gente não se aproximar e entrar naquele mundo, a gente não tem possibilidade nenhuma de compreensão. Então, assim, automutilação a gente poderia falar sobre... Nossa, vamos fazer uma live só de automutilação, né? Mas muito interessante. Sim, isso que você está dizendo. É um assunto muito pertinente, né? Assim, é epidêmico, né? Nas escolas, né? Nos adolescentes, né? A gente precisa colocar, principalmente esse perfil que eu falei, dos tímidos, dos que têm dificuldade de comunicação, né? A gente, normalmente essas pessoas, elas têm um afeto muito grande. Essas pessoas, elas se preocupam com o outro, elas se preocupam com o mundo, se preocupam com o futuro. Eu costumo dizer que elas têm uma consciência hipertrofiada. Só que essas pessoas, elas se acham inadequadas, porque as outras pessoas não são assim, elas são minorias. E aí a gente tem que apoiar para dizer, não, por mais que é uma minoria, era para ser a regra em vez da exceção. Eu costumo dizer, idiota tem um monte por aí, e eles vão dominar o mundo, não pela competência, mas pela quantidade. Então, quando a gente enxerga alguém com esse potencial, o jovem com esse potencial, a gente tem que dizer para eles, essas características têm que ser valorizadas. A nossa cultura, Virgínia, valoriza quem? O expansivo, aquele que fala, que é o líder, que quer ser o tempo todo o centro das atenções. A gente precisa dizer para essas pessoas que essas características de introjeção, de ser afetado e de afetar as pessoas, essa é a maior vantagem que eles têm, eles não podem perder isso nunca. Quando o jovem, ele compreende isso daí, ele começa a ver o lugar dele no mundo, né? E isso é importante. Só para a gente não alongar muito. Tem mais uma pergunta de automutilação e eu tenho várias aqui. Uma criança que se belisca, uma mãe perguntou, ela está se automutilando? Às vezes sim, às vezes sim. Como eu disse, nada é regra. Nada é regra, é um fenômeno. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que eu provocava nesse sentido, né? Você está se cortando, por que você não pega e esmurra a parede? Porque é uma dor diferente, não tem o fascínio, às vezes, do sangue, que você vai parar imediatamente. É uma dor também que desvia da dor, daquele buraco que a gente tem. Ela encontrou uma outra forma, né? Transitória. Ao invés de se cortar, ela começou a usar elásticos no braço, então ela puxava o elástico e dava aquela estilingada, vamos dizer assim, e ardia, e era uma forma que ela conseguia, na maioria das vezes, se conter para não se cortar. É claro que diante de algumas situações ainda tinha essas recaídas. O fenômeno da automutilação, ele primeiro, ele cumpre essas funções. Depois, Virgínia, ele vira um vício. Porque se aquele sofrimento que eu tenho psíquico é aplacado com o sofrimento físico do corte, eu costumo recorrer a isso diversas vezes. E aí, todo problema que eu enfrento, o que eu vou fazer? Recorrer a isso. E depois a gente precisa tratar disso como um vício. Se eu encontro outras formas, e até formas assim, mas espera aí, também não é automutilação, mas é muito menos perigoso do que um corte. Corte, uma hora a gente não consegue prever a profundidade que a gente vai alcançar, e aí a gente corta uma veia, corta uma artéria. Então, eu fazia uma outra, até eu encontrar alguma coisa, eu encontro no esporte, às vezes eu vou encontrar na música, às vezes eu vou encontrar numa luta. Então, às vezes eu vou encontrar escrevendo meus sentimentos, mas é difícil eu partir já de um ponto até um ponto de uma coisa que eu consigo dar vazão às minhas emoções, de uma forma assim, não nociva, né? Uma forma construtiva, como um esporte, né?
E é tão interessante o que o Bruno está dizendo, porque essa nossa abordagem fenomenológica, existencial e a Gestalt terapia, né, que é a abordagem que eu trabalho, compreende exatamente o homem como ele sendo único, concreto, diferente de todos. Por isso que nós entendemos o suicídio ou o desespero como um fenômeno. Fenômeno é aquilo que se apresenta à minha consciência. Então, para mim tem um significado, para você tem outro significado. Então, cuidado com esses jargões, né? Se fulano fez isso, então ele é. Né? Aquilo que serve para mim, de repente não serve para você. Uma vez eu fiz um experimento com sapatos lá na faculdade, né? Quem que calçava 37? Todo mundo deixou os pezinhos 37 sapatinhos lá na sala de aula. E o mesmo pé 37 não cabia no sapato 37. Então, às vezes, a gente tem o mesmo número, mas a gente não tem o mesmo formato do pezinho. Pezinho fino, pezinho gordinho, né? Então, a gente tem que... Não podemos generalizar. Agora, Bruno, tem que fazer um bate-volta rapidinho. Como é que eu reconheço uma pessoa que está a um passo do suicídio? Como é que é esse reconhecimento? O que você poderia falar a esse respeito? Virgínia, por tudo que você falou sobre tratar como um fenômeno, o desespero, ele diferente de uma doença, que a gente adquire uma doença como um vírus e ela age de forma típica no nosso corpo. Normalmente é assim que os médicos tratam uma doença. O desespero não, a gente constrói o nosso próprio desespero. Por isso é tão difícil identificar. Tem algumas coisas que a gente pode trazer para identificar que é esse tipo de coisa. É o estreitamento de consciência, a falta de perspectiva de um dia ou de um futuro um pouquinho mais de médio prazo. É a impulsividade do ato suicida. Isso. Uhum. Eu tenho assim, uma parte que eu dedico a falar do niilismo, né? Aí eu uso um termo, né, da filosofia, principalmente de Nietzsche, que eu falo do niilismo do ato suicida, que é justamente aquele desespero que nos leva não a um suicídio que eu preciso tomar uma ação, mas um suicídio por negligência, por exemplo, ou um suicídio do qual eu não preciso. Nietzsche tem um termo que ele usava, ele usa justamente, era um termo que ele falava sobre o soldado russo, que ele chama de fatalismo russo, que eles se matavam normalmente por não fazer nada, eles só se deixavam deitar na neve. E o que é deitar na neve? A gente sabe que não vai acordar, mas é tão dura a campana que acontece de a pessoa não conseguir, não ter forças para poder reagir a uma situação. Isso é um desespero, uma forma de desespero. Eu costumo pensar, Virgínia, que o nosso corpo, né, não é uma visão de dicotomia corpo-mente. O nosso corpo somos nós. Eu sou essa carcaça aqui que eu tenho. Né? Não posso nem falar tenho, eu sou. Uhum. Isso aqui não quer morrer, Virgínia. Isso não quer. Não quer. Isso, ele vai tentar se desvencilhar da dor, da morte, dos perigos. Uhum. Então, o problema é essa parte aqui, ó. Então, esse sistema operacional aqui, ele não quer morrer, ele vai tentar se desvencilhar. Só que a gente coloca alguns softwares, eu costumo dizer, que é o software do amor, das relações, e aí eles não dão certo. E aí a gente acha que a nossa existência não vale. Mas esse aqui não quer saber, não. O corpo quer viver. Uhum. Se eu sei nadar, e se eu pulo no rio para tentar o suicídio, o meu corpo vai dar um jeito. Vai dar um jeito de me tirar dali. E às vezes, não falo só, não quer dizer que não exista suicídio por afogamento. Né? Às vezes, essa doença da existência, né, que daí o desespero já vira uma patologia da existência, ela é tão forte que consegue superar esse instinto de vida do qual Schopenhauer fala, do qual Nietzsche fala, de que isso daqui da gente querer mais potência, de querer continuar vivo, é vencido justamente por esse niilismo, por essa falta de significado. Então, Virgínia,
e identificar, são formas, às vezes, completamente diferentes de desespero, porque cada homem constrói o próprio desespero. Ele é uma construção da individualidade, né, como já diria o Kierkegaard. E é interessante que eu até gravei um vídeo, né? Acho que amanhã eu vou colocar no meu Instagram, dizendo sobre isso, né? Se o desespero é um caminho para o suicídio, a esperança seria o antídoto. E muitas vezes a questão do desespero, você diz que eu construo meu desespero. E esse, na minha cabeça, eu acho que o desespero acontece pelas expectativas que eu tenho. Né? Então, se eu tenho uma determinada expectativa e ela é frustrada, eu entro em desespero. Então, o problema está na formulação das minhas expectativas, principalmente quando eu coloco a minha esperança no outro. Eu falo isso no meu vídeo. Não é? Se eu coloco a minha esperança no outro, o outro vai de alguma maneira parar de beber, vai parar de fumar, o outro vai me dar um carro, o outro no meu aniversário vai fazer uma festa online para mim. E que desespero, aquilo que eu projetei não acontece. Então, se eu coloco a minha esperança na mão do outro, se eu coloco a minha esperança num contexto, de repente, físico, quando eu mudar para minha casa, eu vou ser feliz. Eu fico desesperada, mudei para casa, não fiquei feliz. Então, onde é que eu estou colocando a minha esperança que acaba gerando um desespero, né? E aí, você falando tudo isso, e eu lendo também o que você escreveu, eu gravei um videozinho que está no meu Instagram hoje, que eu uso esse leque aqui, ó. Eu uso esse leque. Eu falo que o desespero, ele acontece porque o meu leque de possibilidades, ele vai se fechando, né? E quando o Bruno está dizendo, vamos provocar aquele que está do nosso lado e que está sem esperança, provoca. Olha onde você colocou a sua esperança. Olha como você cria o seu desespero. Né? E eu gosto muito da imagem do leque, porque se eu abro o leque, Bruno, você vê umas possibilidades e eu vejo outras. Então, eu acho que a função do terapeuta, da gente, né, que está tendo uma pessoa em estado de desespero, é mostrar para ela, às vezes, até o que você está vendo como possibilidade para ela. Não que vai servir, né? Mas é uma abertura da consciência. Né? É a intencionalidade da consciência. Eu tenho que ressignificar, eu tenho que olhar novamente a situação. Eu brinco com os meus alunos dizendo, a gente tem quantos olhos? 2. Com quantos você está olhando? Então, eu acho que o desesperado é aquele que olha a vida, né, apenas com um olho. Eu quero convidar vocês a olhar com os 2. Bruno, nós temos 4 minutos. Quero que tem um monte de perguntas aqui. Nossa Senhora, imensas assim e profundas. Acho que a gente pode marcar uma live sobre automutilação, que vai ser muito bem-vindo. Quero te agradecer. Agora que eu já estou iniciado. Agora pronto. Aliás, você saiu muito bem por ser a primeira live. Eu quero saber, né, você finalizando, se você entrou em desespero ou não. Como é que foi? E quero te agradecer, porque acho que não vou ter tempo mais para falar, né? Mas quero finalizar deixando a palavra com você e te cumprimentando pelas sábias palavras, né? Pela aula que você deu para gente e pela desenvoltura no vídeo. É a primeira live, mas vão existir muitas. Palavras finais, então, Bruno. Palavras finais. Estava me espelhando em você, vi seus vídeos, né? E que bom, foi uma aula. A gente fez um teste hoje à tarde, né? Eu já consegui ficar até mais tranquilo. Você percebeu que eu sou um ansioso nato, né? Sem essa ansiedade, a gente não vive, eu digo isso. Exatamente. O desespero, Virgínia, eu encaro dessa forma, como algo construtivo, algo que se a gente não passar, a gente não é nós mesmos, né? A questão não é evitar desespero, não é evitar sofrimento, como se isso fosse possível, né? Essas filosofias de que a vida é sofrimento e o fim do sofrimento é a gente parar de desejar,
Seria muito bom se fosse possível. A gente não para. O que mantém a gente é o aspecto desejante. Então, o que, que a gente precisa fazer, Virgínia, é aprender a persistir com o desespero. No mais, a gente pensa que as coisas precisam ser resolutivas. Eu vou no terapeuta para eu tirar minha ansiedade. Eu vou no terapeuta para acabar minha depressão. Isso não existe. Eu já vou adiantando. Eu, pelo menos, tenho essas perspectivas de que, ó, isso não existe. É O aprender que, a que a gente conviver, precisa né? fazer? Conviver. Quando a gente aprende a conviver, a gente fala assim, ah, ela veio de novo, que droga. Mas ela vai passar, ela não me matou. Até hoje não me matou, até porque eu estou aqui. Então a gente aprende a conviver com isso. Isso nos constitui, né? Muito melhor do que a gente não refletir sobre a vida, não passar por isso. Eu digo que não gostaria de ser rolo compressor nessa vida. Queria ser isso, gente que se afeta, gente que se alegra com as coisas, com as pequenas coisas, que comemora gol no rapadão, mas é isso que é. O resto é pancada em cima de pancada. Então a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente está conversando com pessoas, trocando, né? Trocando visões de mundo, né? E assim, finalizo agradecendo pela live. Obrigado por me iniciar nesse mundo agora. Eu vou pedir para as pessoas me seguirem também, né? Meu Isso. Instagram é novíssimo, mas vou pedir para as pessoas me seguirem, né? E eu vou até começar a postar vídeos, postar alguns conteúdos, né? Que às vezes possa ajudar da mesma forma que você faz, Virginia. Coisa boa. Quero te agradecer, então, mais uma vez. E aí já está o convite no ar, hein? Vamos falar sobre automutilação. Vamos marcar a data e vamos continuar contribuindo. Gente, um beijo grande para todo mundo que ficou aqui até agora, né? Eu vou deixar salva a live para vocês compartilharem. Terminamos na hora. Muito obrigada. Fiquei em desespero, mas nenhum alçapão me pegou. Amei. Beijo grande, gente. Estamos encerrando em ponto, 21 horas. Gratidão, gratidão, gratidão. Para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.